Muito bem, amados e amadas, eis-me aqui mais uma vez para trazer uma mensagem para vocês. Hoje nós vamos usar o Salmo 32, só um versinho do Salmo 32. Então você vai abrindo a sua Bíblia no Salmo 32, enquanto eu vou falando algumas palavras aqui para você. Eu, mais uma vez, me sinto alegre, me sinto feliz de poder transmitir essa mensagem para você. Mas quero me solidarizar com aqueles que possam estar vivendo algum momento difícil por causa dessa pandemia que tem assolado o mundo. Eu mesmo agora acabei de receber uma mensagem de um pedido de oração por uma pessoa lá em Manaus, uma enfermeira que pegou Covid e está numa situação grave. Eu me esqueci o nome dela agora, me desculpe. E aí, para poder ver, eu teria que abrir o WhatsApp e, se eu fizer isso, eu vou sair aqui do vídeo. Tadinha, né? Vamos orar por ela. Nós temos orado por essas pessoas da área de saúde, pelos seus pacientes, por muitas pessoas, mas no caso dela em específico estou falando aqui hoje. Oremos por ela, mesmo que você não saiba o nome, cite-a na sua oração. Eu creio que você já conseguiu abrir aí em Salmo 32, porque é um livro fácil de achar, né? Nós vamos ler o verso 3. O verso 3 diz assim, ó: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Nossa, é um verso bem contundente, né? Bem, assim, forte. Os meus ossos secaram. É um tipo de osteoporose espiritual, né? Os ossinhos dele, tadinho, ficaram em forma poética, né? Porque o hebreu, ele escreve em forma de poesia, né? Principalmente salmos, que são músicas, que são poesias. Então, isso aqui é uma forma poética de expressar a profunda angústia, ou como hoje chamamos, uma profunda depressão, sabe, um profundo estado de espírito arrasado, assim, sabe, se sentindo péssimo em todos os sentidos. E a forma poética de Davi escrever foi expressando dessa forma, dizendo que enquanto calou os seus pecados, os seus ossos envelheceram pelos seus constantes gemidos todo dia. A palavra traduzida aqui como pecado é a palavra hatat, no hebraico, hamartia, no grego, que significa errar o alvo. Se você já brincou de alguma brincadeira que você tem que tacar um dardo, ou qualquer outro tipo que você tinha que acertar uma latinha, ou qualquer coisa parecida, e você atirou umas 30 vezes e nenhuma delas você acertou o alvo, bom, você é muito ruim de mira. Mas é essa expressão aqui que é usada traduzida como pecado no português, né? A tua Bíblia, no português, tem pelo menos umas 9 palavras que no original são traduzidas na tua Bíblia como pecado. O português, ele dificulta um pouquinho, sabe, o entendimento da palavra de Deus, porque cada palavra dessa, que é traduzida somente como pecado no português, tem um significado. E a pessoa que escreveu lá na Bíblia, usando aquele tipo de palavra, como é o caso aqui, de Davi, usando a palavra que significa errar o alvo, quer dizer alguma coisa.
No caso, sabe, essa palavra, quando se refere a errar o alvo, se refere a falhar em atingir a marca, falhar em alcançar a finalidade para a qual você foi criado ou foi chamado. Davi aqui sentia que deliberadamente ele havia falhado com a sua missão de representar a Deus. Ele havia cometido um pecado grave. Esse Salmo 32, ele só existe por causa de 2 Samuel 11 e 12. Se não houvesse Samuel 11 e 12, não haveria esse Salmo 32. Que lá em Samuel 11 e 12 é onde nós vamos conhecer o motivo dos ossos de Davi terem secado. Eu vou abrir aqui, vou ler só um comecinho desse Samuel 11, que diz assim, a partir do verso 1, não precisa abrir lá não, mas se quiser você pode me acompanhar. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou-os perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Aqui terminei no verso 4. Esse é o motivo do verso 32 ter sido escrito. A história diz que Davi cometeu aqui o pecado do adultério. Ele mandou buscar Batseba, teve relações com ela, e daí se segue uma história triste e terrível, em que ela engravida. Davi tenta de todas as formas fugir dessa responsabilidade. Ele tenta fazer com que o seu marido Urias volte da guerra, tenha relações com ela para parecer que ele é o pai da criança. Então é um pecado chamando outro pecado, é um abismo chamando outro abismo, como diz a Bíblia, né? É triste. É por isso que Davi, lá no Salmo 32, escreve que os seus ossos secaram. Porque aqueles pecados, porque começou com o pecado do adultério e foi seguindo-se em outros pecados. Uma história triste, terrível. Mas o que eu quero ressaltar aqui é quando ele escreve no Salmo 32 que por ter calado, por ter deixado de confessar os seus pecados, até os seus ossos secaram. Que efeito terrível o pecado traz na vida do ser humano. Só você sabe, como eu sei, o que o pecado faz na nossa vida. E Davi aqui ilustra de coração aberto realmente o que significou na vida dele. Eu queria ilustrar o que isso faz na vida das pessoas comentando sobre 2 casos, mas cerca de uns 2 anos atrás isso aqui aconteceu, e foi um num dia e o outro poucos dias depois. Eu queria relatar para vocês, por exemplo, sobre Kate Spade. Kate, ela primeiramente era uma escritora, editora de uma revista feminina, e depois ela, incomodada com o tipo de bolsa que eram raros os modelos, ela começou a desenhar modelos de bolsas. E o fato é que ela foi muito bem sucedida nisso e se tornou a rainha das bolsas de Nova York. Ela fundou então a Kate Spade New York. Se tornou uma mulher milionária, bem-sucedida, frequentadora da elite americana, uma pessoa em que as pessoas se espelhavam,
em que desejavam ser igual a ela. Aos 55 anos, Kate Spade foi encontrada morta no seu apartamento. Ela se suicidou. Alguns dias depois, o chefe de cozinha, você assiste MasterChef aqui no Brasil, aí tem lá o Jacan, né? Tem aqueles outros apresentadores e chefes de cozinha. O Anthony Bourdain, ele era exatamente assim. Ele era um chefe de cozinha que alcançou um status tão grande que passou a ter um programa de televisão na TV fechada, na TV a cabo, e ele passou a viajar o mundo inteiro, indo de lugar em lugar, demonstrando a comida daqueles lugares. E se tornou uma pessoa muito famosa, uma pessoa que cozinhava para presidente, assim, frequentava a nata da sociedade americana. Infelizmente, Anthony Bourdain, aos 61 anos, foi encontrado morto. Se suicidou também. Os locutores da rede de televisão que trabalhavam com o Bourdain, ele era uma pessoa muito querida. Mal conseguiam conter as lágrimas quando tiveram que dar essa notícia. E pediram que as pessoas que sofriam com desespero ou com depressão, que procurassem o Centro de Valorização da Vida, um tipo de assistência às pessoas depressivas. E, queridos, cerca de 45 mil pessoas se suicidam nos Estados Unidos numa pesquisa que foi realizada em 2016. Essa taxa de suicídio tem aumentado a níveis de 35% desde 1999 até 2018. E entre adolescentes e jovens adultos, essa taxa aumentou 47%. Salmo 32, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, fui rebelde, errei o alvo, deliberadamente envelheceram os meus ossos. Mas o que levou Davi ao pecado? Você pode achar que foi a beleza de Batseba, que o texto bíblico diz que ele vai ao terraço, de lá ele visualiza Batseba tomando banho, e ela era muito bonita. E aí você pode dizer, foi isso que levou Davi ao pecado. Negativo, queridos. Esse foi apenas um momento da atração. Foi a tal da recompensa, sabe? Sim, o pecado, ele oferece recompensa. E por algum tempo até parece que vale a pena. Você ter relações com uma mulher lindíssima, poxa, parece realmente muito atraente, muito interessante, parece uma recompensa você ter conseguido isso. Mas o fato é que antes da recompensa, antes do ato sexual, do pecado como fato em si, aquilo já havia sido trabalhado na mente de Davi. Antes de deliberadamente cometer o fato, o pecado surgiu na mente de Davi. E o que levou a mente de Davi a esse tipo de pecado? Sabe, Davi, como rei, diferente dos seus súditos, que eram sujeitos à lei, os súditos eram sujeitos à lei, mas o rei não. O rei, ele não estava sujeito à lei que os súditos eram sujeitos. Então Davi, ele mesmo cometendo o pecado do adultério, ele não estaria sujeito à consequência
que a lei estabelecia. E a pena para adultério naquela época era a morte. Sabe, queridos, era um costume, né? Naquela época que os reis ficavam isentos desses crimes. E se você for ver o texto bíblico, que nós lemos lá em Samuel 11, e é 11 e 12, os 2 capítulos, você poderá ler a história completa, lá naqueles primeiros versos, diz que era a época de ir à guerra. E Davi deveria estar lá, na guerra com seus homens. Mas ele decidiu não ir, decidiu ficar. E aí, ao decidir ficar, Davi caiu em tentação. Houve a oportunidade para ele cair na tentação. A sua mente estava desviada dos verdadeiros propósitos que um rei deveria ter. E ali foi aberto a brecha para que ele pudesse então pensar em coisas que não deveria estar pensando. A luxúria, o poder, os elogios, a soberba, tudo isso concorreu para que Davi pudesse chegar ao ponto de cometer esse pecado. O fato é que é assim que Satanás se aproveita para poder nos levar ao ato de pecar. Na verdade, houve um trabalho anterior na sua mente em que a desobediência, o orgulho, os elogios, uma série de outras pequenas coisas foram se acumulando no seu coração e abriram a brecha para que você então tomasse a decisão de cometer o ato do pecado. No caso de Davi, o adultério e depois os outros pecados que se seguiram. Assim que Satanás consegue separar a mente de uma pessoa da comunhão com Deus, ele vai despertar os impuros impulsos da natureza carnal. É uma coisa, é consequência. A obra do inimigo não começa de repente, como algo súbito, mas são as pequenas negligências que vão levando a sua inclinação natural ao pecado a cometer as práticas do pecado. Bom, a partir daqui eu quero mudar um pouquinho do rumo do sermão, do pecado para a solução. Se você for ver o texto completo lá de 2 Samuel 11, 12 e ler o Salmo 32 completo, você vai ver que Deus não abandonou Davi quando ele foi atraído para essa ruína completa por causa das traiçoeiras recompensas do pecado. E aí você vai ver no Salmo 32 que felizes são aqueles que depois de se desviarem do caminho da justiça, aprendem quão amargos são os frutos do pecado e voltam atrás. O Salmo 32 deixa isso muito claro. E a partir daqui eu queria fazer uma ilustração para você. Uma ilustração em que eu vou usar a figura do médico, da doença, para ilustrar um pouquinho o sentido do que eu estou querendo trazer para você nessa oportunidade. Quando você vai ao médico, é porque você está sentindo uma dor, um incômodo, alguma coisa que não está bem. E aquilo não está sendo mais suportado ou está te causando algumas dúvidas, incertezas do que pode vir a causar de maior mal no futuro. Você, quando vai ao médico, o médico faz algumas perguntas para chegar às informações necessárias para um tratamento. A primeira coisa que o médico precisa tratar é a dor. É aquele incômodo que está te atrapalhando, aquela coisa que impede você de trabalhar, um dedo machucado impede de você realizar as coisas que você precisa realizar, né? Um dedo inflamado, por exemplo. É só você sentir, quando você corta e você fica sem poder usar aquele dedo, qualquer coisa impede você de funcionar perfeitamente, incomoda, é chato, principalmente quando leva muita dor. Então o médico precisa tratar o primeiro efeito da doença, a dor ou o incômodo.
E muitas das vezes o médico ele tem até uma amostra grátis do remédio, né, do analgésico, que é um anti-inflamatório, é um corticoide ou qualquer coisa parecida que vai combater ali aquela dor já de início ali. Você já sente um alívio. É uma coisa maravilhosa. Aquilo estava doendo tanto e aí você toma um remédio que o médico receitou numa dose certa. Olha, você vai tomar esse aqui que é tantas miligramas. E aí você toma aquele corticoide, por exemplo, e a dor da inflamação passa com uma rapidez incrível e te dá um alívio. A primeira coisa que o médico precisa te receitar é um analgésico, é algo que tire a dor. E às vezes ele tem até amostra grátis lá. E você, se for um pouquinho sorvino assim, ó, mesmo que o médico não fale nada, você vai perguntar, não é? Vai falar assim: doutor, você não tem amostra grátis aí? Poxa, me dá essa ajuda aí, doutor. E pergunta se o médico tem amostra grátis, né? Então, o primeiro remédio de Jesus para você, como foi para Davi, comparando aqui a questão da medicina, do remédio, agora com a questão do pecado lá, e o reflexo disso no Salmo 32 é o seguinte: o primeiro remédio para você que pecou também já está receitado. Deus já conhece a tua vida e já sabe qual é o analgésico que você precisa. Sabe qual é? O perdão. O perdão é um analgésico maravilhoso. Ele tem efeito imediato. Nossa, é uma coisa maravilhosa. Davi disse lá no verso 3 do Salmo 32, poeticamente falando, que até os seus ossos estavam secando. A angústia, a depressão, aquela falta de senso de vida, de querer continuar vivendo, como aconteceu com aquelas dois casos que eu falei para vocês, da Spade e do Bourdain. Eles se suicidaram porque, apesar de serem pessoas bem-sucedidas, de terem tudo que o dinheiro pode comprar, eles não tinham paz. Eles não conseguiam encontrar uma razão para viver. Efeitos de uma vida sem Deus. Os ossos secaram. A diferença entre Davi e eles é que Davi encontrou o analgésico de Deus. Davi encontrou o perdão. O médico dos médicos, Jesus, ele já tem o primeiro analgésico pronto para você. O mais ali eficaz no momento, o perdão. E deixa eu te dizer uma coisa, diferente do médico que você vai, Jesus é um médico que tem um estoque de amostra grátis ilimitado. Todas as vezes que você pedir o analgésico perdão, Jesus tem disponível para você. Todas as vezes que você for ao médico Jesus, é só você dizer: Senhor, tem perdão para mim? Ele vai dizer: claro, filho. Olha só o que diz esses textos bíblicos sobre isso. 1 João 1,9. Você não vai ter tempo de abrir. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Percebe? Você vai ao médico e diz: doutor, está doendo, está difícil, não estou conseguindo mais. E ele diz assim: não tem problema, filho, eu tenho um remédio para você. Eu perdoo os seus pecados e purifico você de toda injustiça. Alívio imediato, sabe? A vida reacende,
a alegria, a paz, não a paz que o mundo pretende alcançar, mas a paz que Jesus dá. Olha o outro verso bíblico, Isaías 55, verso 7. Preste bem atenção, Isaías 55, verso 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Que coisa maravilhosa, não é? A graça de Deus já estava disponível desde a fundação do mundo. Esses versos aqui comprovam isso, porque antes da fundação do mundo, Deus já havia providenciado em Jesus a remissão dos pecados. Queridos, é muito maravilhoso. O perdão é o alívio imediato da dor, um tremendo analgésico. Eu estou repetindo, não é? É porque agora eu quero te dizer uma coisa. Entretanto, ele não é a solução definitiva no combate da doença. Preste bem atenção. Quando você vai ao médico, ele passa um remédio analgésico, alivia a dor, mas ele não tira a doença. Ele não tira. O perdão é Deus respondendo à pergunta de um doente. Então, doutor, há esperança para mim? Sim, filho. Eu sei como curar você. Comece recebendo o meu perdão, o analgésico. É alívio imediato. Um grande fardo é retirado na hora. Lembre-se das palavras de Jesus aqui, ó. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar você. Que coisa maravilhosa! Esse é o momento do perdão. Lembre-se, é necessário exercer fé e ir, tá? O verso começa dizendo, vinde a mim. Só que só o perdão não resolve. Há outras indicações médicas que precisarão ser aplicadas ao longo do tratamento. Vamos dar aqui um exemplo. Eu fui ao médico e aí foi detectado que eu tenho um problema de alergia, tá? Uma coisa simples, por exemplo, eu sou alérgico à poeira, ou produtos químicos, ou a certos alimentos, ok? Adianta tomar o analgésico, o remédio que vai tirar de imediato o efeito da alergia? Adianta só para aliviar a dor, o incômodo, mas não resolve o problema. Como é que eu tenho que resolver isso? Eu tenho que passar pelo tratamento. Por exemplo, se eu sou alérgico à poeira, eu não posso ter contato com poeira. Então, se eu vou limpar a casa, eu não posso varrer a casa, porque levanta poeira e vai atacar a minha alergite, a minha rinite, sinusite, sei lá o que é que você tem, ite. Agora, se você é alérgico a produtos químicos e aí você insiste em usar detergente, água sanitária, sabão em pó, etc, você vai continuar alérgico. Aí você tem que usar uma luva. Olha como é que resolve fácil. Usa a luva e a luva você não vai ter mais contato com os produtos químicos. Resolveu o problema. Ou certos alimentos. Você é alérgico a certos alimentos. Eu sou alérgico a camarão, né, que não deveria nem ser consumido, mas tem pessoas que comem, e aí você descobre que quando comeu um camarão, passou muito mal, teve a sua glote fechada e em alguns casos quase morreu ou morreu, né? Se morreu, infelizmente já era, mas quase morreu por causa do camarão que fechou a sua glote, você não pôde mais respirar mais. Qual é o tratamento? Você vai ao médico, vai injetar uma medicação para abrir a sua glote e aliviar você conseguir respirar, vai resolver a dor, vai resolver o problema, mas se você continuar comendo o camarão, você um dia vai morrer por causa do camarão. Esses foram alguns exemplos para dizer que não adianta tentar se tratar com remédios se não retirar a causa.
Há necessidade de tratar o problema. O pecado é o que te afasta de Jesus. A cura é preciso se afastar, retirar a causa do pecado. O médico dos médicos, Jesus, pode te ajudar a vencer essa causa. O tempo já se estendeu demais. Puxa vida, é fogo, como é muito rápido. Eu queria ter lido aqui para vocês Gálatas 5, 19 e 21, para dizer quais são alguns das coisas que precisam ser retiradas da nossa vida, como a poeira, como o camarão. Deixa eu tentar acelerar aqui, hoje vai ficar muito grande, meu Deus. Olha só, a imoralidade sexual, lá em Gálatas 5, 19 a 21, Paulo faz uma descrição de coisas que precisam ser abandonadas, que só o perdão não resolve. A imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. E Paulo vai finalizar assim, repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Queridos, o problema dessa geração é que procuram um médico, mas não querem seguir o tratamento. O produto químico vai me matar, mas eu continuo não usando a luva. A poeira vai acabar me causando sérias consequências, mas eu continuo me envolvendo com a poeira. O alimento que me faz mal vai me prejudicar pouco a pouco ou vai me prejudicar de uma maneira rápida, mas eu continuo fazendo uso daquilo. O problema dessa geração é que até procuram um médico, mas não querem seguir o tratamento. Eita, que lascou tudo. Como vamos resolver esse problema? Note, a questão da doença é preciso se afastar da causa, mas para alguns isso é tão difícil porque o pecado se enraizou nas suas vidas, já está no corpo há muito tempo e isso se torna uma doença difícil de ser tratado. Deixa eu te dar aqui uma grande esperança. Jesus, que era como um médico que não tinha doenças em si mesmo, o pecado, mas sofreu as consequências dessa doença e até morreu por causa dessas consequências. Ele sabe a dor que provoca, ele sabe como você se sente e ele tem a cura para cada uma dessas suas fraquezas. Então, o meu apelo nesta ocasião é para te fazer a seguinte pergunta: você gostaria de ir a Jesus, o médico? Você aceita o seu perdão? Você gostaria de afastar-se dos seus pecados que têm adoecido você? Então tenha uma certeza: o que vem a mim, disse Cristo, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Cristo de maneira nenhuma lançará você fora. Eu vou terminar com uma ilustração e vou acelerar bem. Um rei uma vez determinou que qualquer pessoa que roubasse no seu reino teria as suas mãos cortadas e os seus olhos arrancados. O reino então se tornou uma bênção. As pessoas podiam deixar suas casas abertas, os seus carros com a chave no carro, ninguém precisava se preocupar mais com isso. E durante anos foi assim. Porém, numa única ocasião, depois de muitos anos, prenderam uma pessoa. E foram dizer ao rei que aquela pessoa estava presa porque havia roubado alguma coisa. O rei, então, falou: bom, a sentença já está dada, eu decretei isso, arranque as suas mãos e os seus olhos. Aí os seus súditos disseram: rei, mas há apenas um detalhe, essa pessoa que roubou é o seu filho. Nossa, palavra de rei não pode voltar atrás, decreto de rei não pode ser desfeito. Aquele rei
fez o seguinte: são duas mãos e 2 olhos que precisa para cumprir a lei, não é isso? Então, arranquem os meus olhos e as minhas mãos. O rei fez isso pelo próprio filho. Jesus fez isso por você. Dê a oportunidade a Ele de tirar o pecado da sua vida. Fique na paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço. Que Deus te abençoe e te guarde.